Vai. Pode ir. A outra tá ali já. Está chovendo lá fora? Que ótimo. Chove chuva. Chuva é uma dádiva do Senhor para as nossas vidas. É verdade, nossa. Como é que Não, esse não é um vídeo sobre transição capilar, e sim sobre empresas que utilizam o termo responsabilidade social para se autopromover. Eu sou Tamires Bernardes e vamos começar mais um Jornal Social. Boa noite, eu sou a Bruna Charazade e hoje nós vamos abordar o que não é responsabilidade social. Bom, então aqui a gente vai abordar hoje 7 tópicos que vão falar pra gente o que não é responsabilidade social. Bom, o primeiro aspecto trata a respeito do mecenato, que significa o apoio à produção cultural e artística. Como, por exemplo, apoiar artistas que fazem os seus respectivos trabalhos em um teatro. Quando a gente vê o mecenato de forma isolada, significa que a empresa está tentando se autopromover por meio dessa prática. E um segundo aspecto também muito importante e que muitas empresas fazem achando que está praticando a responsabilidade social é a filantropia, que nada mais é que você fazer doações, por exemplo, para uma caridade como um asilo, mas quando a empresa faz isso também de uma forma isolada e ela comunica isso de forma até exacerbada, ela está tentando se autopromover. E isso não faz parte da responsabilidade social. Terceiro aspecto é a ética. Geralmente as pessoas costumam confundir a ética com a responsabilidade. Apesar de ambas estar relacionadas, elas não são a mesma coisa, pois a ética diz respeito à parte invisível da responsabilidade social. Sendo assim, ser ético não implica necessariamente ser socialmente responsável. Já a responsabilidade social necessariamente envolve a ética. Sim, e a gente pode partir de um exemplo simples. Se você vê uma torneira aberta pingando, você vai lá e vai fechar e ninguém precisa saber disso. Então a ética é algo que está intrínseco, ela não precisa ser visível. E a mesma forma, isso dentro das empresas. A empresa ela faz determinadas coisas, não precisa se autopromover ou divulgar para todo mundo que ela está fazendo aquilo que no final das contas vai ser para o bem dela e de toda a sociedade. Então, na verdade, Tamires, a grande questão é quando a empresa quer ou não se promover, não é verdade? Exatamente. O quarto aspecto é o voluntariado. O voluntariado é uma prática fortemente incentivada dentro da responsabilidade social. Só que as empresas precisam entender que o ato do voluntariado não implica necessariamente em um ato de responsabilidade social, não é mesmo, Tamires? Porque muitas delas usam isso para se promover. Por exemplo, quando o funcionário ele sai para fazer o voluntariado dentro do seu horário de trabalho e a empresa não remunera por aquilo, isso não é responsabilidade social da empresa, mas sim vai passar a ser uma responsabilidade social individual, porque o indivíduo que se propôs a fazer o ato voluntário. Exatamente. E da mesma forma, Tamires, é quando a empresa fala para o funcionário fazer um ato voluntário, por exemplo, dia de sábado, que não seria um dia de trabalho, isso também não é responsabilidade social. Olá! O quinto aspecto fala que, não necessariamente cumprindo as leis, a empresa seja responsável socialmente. Porque existe uma tendência hoje em dia que se confunde responsabilidade social com o cumprimento de leis. Porém, na responsabilidade social, existe um espírito voluntário que vai além do cumprimento de leis. Como, por exemplo, indústrias que descartam materiais em locais específicos. Ela não está sendo responsável socialmente, ela está apenas cumprindo o que deve ser feito. O sexto tópico explica que não é responsabilidade social promover ações sobre o meio ambiente e apoio à comunidade, negligenciando atitudes internas da empresa, ou seja, prejudicando o corpo funcional da empresa. Existem empresas que se empenham em desenvolver projetos sociais fora da empresa, mas respeitam certos direitos de seus funcionários, como, por exemplo, investem em projetos sociais, porém sobrecarregam seus funcionários. Com isso, elas estão investindo em sua imagem aos olhos dos cidadãos de bem. O sétimo aspecto é criar uma conduta de ética.
Embora muitas empresas criem os seus códigos de ética, se esses códigos de éticas não saírem do papel, de nada adianta. Seria apenas para viver de aparência, né? O que muitos brasileiros, enfim, praticam hoje em dia. É verdade. Quem dirão as empresas, então, né? Infelizmente, né, Tamires Bernardes, é uma realidade. Sendo assim, ter um código de ética não implica necessariamente que a empresa é socialmente responsável, uma vez que o conceito de responsabilidade social envolve a prática. Exatamente. E a gente não está querendo dizer aqui que as empresas não podem promover aquelas boas ações que elas estão fazendo. Mas este caso que a empresa faz apenas uma boa ação e quer mostrar para todo mundo que ela fez, ela divulga aquilo de maneira exacerbada. Então a gente espera que você aí em casa, cidadão de bem brasileiro, tenha aprendido que de fato não é responsabilidade social. Não se deixe enganar porque não existem empresas boazinhas. Elas não fazem mais do que a sua própria obrigação. E é isso, eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo as informações de hoje. Desejamos uma boa noite e até a próxima. Gente, o próximo vídeo será sobre transição capilar de fato. Pode seguir a gente lá, não é estressado. Não perca a próxima edição do jornal. Vai estar cheio de novidades, né, Tamires? E isso lá no YouTube, porque a gente é youtuber. Boa noite, muito obrigada. Boa noite.